Olá, galera, boa noite. Olha, que Deus abençoe a todos que estão inscritos no canal, que estão curtindo os vídeos, que estão compartilhando. Olha, tá chegando algumas mensagens de alguns irmãos protestantes para nós. E a gente estamos respeitando os comentários, que são de uma maneira também respeitosa. Questionam, né? Mas até agora de uma maneira respeitosa. E a gente tenta, posso dizer assim, responder de uma maneira amistosa, né? Muitas vezes algumas críticas, algumas perguntas que eles fazem, né? Aí continue compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, os vídeos estão caminhando, né? E eu agradeço a Deus por o vídeo, há um vídeo que eu fiz um mês atrás, sobre a convenção do irmã, e ela estava explicando, né? Um irmão protestante, que depois ela veio entender como é que a graça dos sacramentos penetram, né? Em nós, né? De uma maneira, como Deus transmite a sua graça, melhor dizendo, pela matéria, e aí ela vai explicar um pouco a questão da doutrina dos sacramentos. Foi sensacional aquele vídeo, está com muitas visualizações, e eu agradeço a Deus por todos vocês. Olha, hoje a gente vamos fazer vamos falar alguma coisa da Bíblia, né? Com base no que o pastor aqui está falando, o pastor Anderson Silva. Olha só o que esse pastor falou. Esse pastor falou toda a realidade da visão, da verdadeira visão que todo pastor deveria ter, né? Sobre a questão da Igreja Católica e da Igreja Protestante. Esse vídeo está sendo muito comentado na plataforma do YouTube, né? Vou deixar aqui um link do canal do nosso irmão que fez o podcast com esse pastor. Esse pastor falou muitas coisas verdadeiras. Vou deixar aqui no comentário fixado, tá certo? O canal do nosso irmão, que está trazendo muitas, posso dizer assim, muitos personagens bons que trazem muito debate teológico para nós, né? Esse pastor aqui, ele trouxe uma visão que eu creio que muitos pastores e muitos evangélicos vão odiá-lo, né? A gente vamos ver aqui o que ele falou, né? Vamos lá. É o pastor Anderson Silva, né? Eu somo a um grupo para poder ser uma bênção. Mas, cara, eu não tô aqui buscando o meu salvador, o meu Messias. Politicamente, muito menos, cara. Né? Como disse um grande sábio, políticos e fraudas precisam ser trocados pelo mesmo motivo. Mas hoje você vê um desespero, uma comoção virtual coletiva das pessoas quererem ser salvas pelo grupo a que pertence. Igual, por exemplo, como pastor, eu faço uma reflexão que a Igreja Católica historicamente é mais correta que a protestante, vem uma comoção a nível berçário, cara, das pessoas que não pensam por conta própria, porque a equação ela é básica. Se o protestantismo tem 6 séculos e o catolicismo tem de 20 a 21 séculos de existência, putz, cara, como que a prima pode dizer que a filha é uma farsa? Aí eu coloco os fiéis pra pensarem, cara. Tipo assim, ó, protestante, se você acha que o... Olha o que ele falou aqui, ó. Como pode comparar uma igreja de 20 séculos com uma de 6, e a de 6 vinha atribuir que a de 20 é falsa? Olha só, ele próprio usou o raciocínio lógico, e ele quer que todos os irmãos protestantes também usem, para parar com essas conversas, né? O falso cristianismo na Igreja Católica. Se a Igreja Católica tem um falso cristianismo, o protestantismo vive o quê? Se surgiu da Igreja Católica, né? Olha só que coisa, né? Esse pastor aí é bem coerente na sua pontuação, né? católico não é um cristão, não é de Deus, não é salvo, cara, que maluquice é essa? Se o protestantismo tem 6 séculos e o catolicismo tá aí há quantos séculos? Cara, aí do tipo assim, aí vem a violência de quem não tem identidade própria, entendeu? Então vira católico, tá traindo, não sei o quê. Aí eu pergunto assim, então Martinho Lutero salvou Deus. Deus é uma vítima da história. Uhum. Então os reformadores salvaram Deus. Aí o cara já dá um bug na cabeça, entendeu? Tipo assim, ó, cara, por favor. Então, em qualquer instituição, quem quer te manipular precisa te infantilizar. Pensar por conta própria é algo extremamente perigoso. E aqueles que querem manipular não querem que você seja autônomo nas suas reflexões, entendeu? É porque quando se trata do meio religioso, você tem muita instituição. E o discurso institucional tende a proteger a instituição, né? É isso. Então ele tende a ser, entre aspas, conservador nesse sentido, de que, tipo, tem uma hierarquia, tem uma instituição, tem um pensamento, a gente precisa conservar isso, porque isso é meio que a nossa identidade. Então, se você pensa diferente daquilo ali, você não é bem visto por esse grupo. E a instituição, por si só, forma as pessoas desse jeito, né? Mas olha que loucura. E eu concedo essas reflexões aos protestantes.
O católico crê numa una igreja. Uhum. Aí o protestante diz que o católico não é de Deus, ou seja, para você ser cristão e salvo, você tem que ser protestante, ok? É. Mas quando você converte ao protestantismo, existem de 33 mil a 44 mil, não há exato. Aí está o grande problema do protestantismo. O que Lutero não pensou, porque acreditava que isso não ia acontecer, essa multiplicação de religiões, mas ele acabou começando a ver com seus próprios olhos, com o Zwingli, com Calvino. E o que o pastor aqui está falando, o pastor Anderson, é algo verídico e que acontece. As pessoas chamam o católico para o protestantismo, mas quando chega na denominação deles que o camarada quer ir para outra, não, lá não tem a salvação, o que tem a salvação é aqui. Como? Mas aqui o protestantismo não é algo único? Não. Ele é rachado, é dividido, é mutilado. Olha só o que o pastor vai explicar. A soma de congregações, denominações, facções e seitas dentro do protestantismo. Então, por exemplo, se eu sou católico e me converto ao protestante, cada denominação vai afirmar que você só é salvo dentro daquela denominação. Então, por exemplo, tem duas broncas. Pô, você é católico. Ó, tu não é de Deus, hein? Tu não tá salvo. Não, beleza, vou virar protestante. Aí você vira protestante. Aí o assembleano diz, só vai ser salvo na assembleia. Aí o presbiteriano diz, não, é só na presbiteriana. Aí o batista, não, é só na batista. Aí o presbiteriano, não, o batismo é pra imersão. Aí o batista vai dizer, não, é por aspersão. Aí a igreja do véu, não, é só aqui que é salvo. A congregação, é uma loucura, cara. Aí um pensador livre vai dizer, vamos pensar um pouco. Olha, e todos dizem, a Bíblia, só a Bíblia baixa. Mas, ora, se só a Bíblia baixa, por que então se apegar à denominação? É uma contradição atrás da outra, né? O pastor Anderson aqui está esclarecendo essas falácias que os protestantes falam, mas que na prática não vivem, porque na prática cada um quer puxar a sardinha para si, né? Vamos refletir só um pouquinho. Como que um cristão que afirma que existe apenas uma igreja, ok? Tá indo pro inferno, e o outro que diz, olha, não, você tem que ser um protestante para ser salvo. 44 mil, cara. Com isso eu não estou dizendo, a graça de Deus e a providência de Deus me fez conhecer a Deus como protestante, ok? Mas se você é íntegro e se você tem caráter, você tem que fazer a reflexão correta, pô, completa. É igual, por exemplo, o protestante nesse ódio implícito a Maria, cara. Sendo que é o ser humano mais perfeito. Olha o que ele vai falar da Virgem Maria, né? Poucos pastores falam isso. Esse camarada foi corajoso. Ele vai ser odiado pelos pastores protestantes e por os seguidores, né? Ele vai elogiar a Virgem Maria, exaltá-la por ser ela mãe de Deus, por ser uma dignidade que só ela tem, uma intimidade que só ela tem com Jesus. Isso aí é uma lei natural, mas os protestantes querem tirar até a lei natural, né? Porque só uma mãe é que tem essa amizade, essa finalidade com o filho, que poucos, ninguém vai ter, só a mãe. E o pastor Anderson aqui, ele deixa isso bem claro, olha só. E santo, depois de Jesus Cristo, que botou o pé na terra, cara. Ela carregou o Criador do universo no ventre dela, cara. Ela foi escolhida por isso, né? Ela não é barriga de aluguel, não, cara. Ela não é barriga de aluguel. Entende? Tipo assim, ó, deixa eu pegar uma qualquer aí pra ser a barriga de aluguel miraculosa do Criador. É muita loucura, cara. É muito desrespeito. Aí, por exemplo, pra afirmar ou pra atacar o que você chama de idolatria no catolicismo... Loucura, desrespeito ou desonestidade intelectual. Eu aumento um pouquinho essa questão aí, né? Você precisa ser desonesto intelectualmente. Isso que eu não consigo conceber como um cristão protestante. E quando você coloca os irmãos pra pensarem, tá maluco, cara. Porque sabe, pra concluir, qual é o maior problema dos pastores? Dinheiro. Se você é livre, você entrega recursos financeiros à obra de Deus se você quiser. Mas quando você é fraco, eles te manipulam a entregar tudo o que eles determinam que você entregue. No fim, toda essa suposta defesa de fé nada mais é do que dinheirismo. Os pastores querem meter a mão no seu bolso. Então, alguns falam que existe a teologia da prosperidade, ou tem uns que falam de teologia do coach, e etc. E alguns falam que é bíblico, que é certo, que enfim, faz parte da mensagem do evangelho, entendeu? Outros já são mais críticos, como é o seu caso. Mas assim, como você está falando, assim, se a questão é o dinheiro por si só, não tem uma verdade que sustenta tudo isso, não tem uma mensagem bíblica que sustenta tudo isso, aí você vê que realmente é uma desonestidade muito grande, né?
Você acha que hoje qual o grupo que tá mais, assim, digamos, em evidência numericamente? As pessoas que estão na base da desonestidade mesmo ou aqueles que acreditam que existe uma teologia por trás? Eu faço uma nova pergunta, para você e os ouvintes pensarem. Todo pastor, nessa possível existência entre 33 mil a 44 mil denominações e facções, tirando as históricas, metodistas, batistas e presbiterianas, que tem um colegiado por trás, um conselho, um presbitério, tirando eles, as históricas, toda a realidade evangélica é estabelecida no fato que o pastor é dono da igreja, juridicamente falando. Se tornou, meu irmão, infelizmente, tá? Não estou dizendo isso aqui para menosprezar os evangélicos, mas se tornou um negócio familiar. Estou dizendo que ele vai ser odiado pelos pastores, olha só, ele está escancarando o que de fato se tornou o protestantismo. Não é uma briga teológica por quem traz as verdades da fé, mas sim é só um espantalho, essas brigas teológicas. No final das contas, é somente o interesse o que basta para os pastores. Olha que coisa. Aquela igreja nada mais é que a empresa doméstica do líder. Ele passa de pai para filho, ou de irmão para irmão, ou de marido para esposa. A Lagoinha foi isso, que né? Que padre é dono de igreja? Nenhum. Que padre é dono de um CNPJ litúrgico religioso? Aqui já está a resposta. No catolicismo, que para mim é mais coerente historicamente que o protestantismo, você se torna um sacerdote por chamado, vocação. E a maioria dos padres não está nessa por crescimento profissional e por dinheiro. Não que eles não são dignos de serem cuidados, mas hoje a realidade entre nós pastores é que os pastores só entram no sacerdócio. Olha, esse pastor não está longe da verdade, não. Esse pastor ainda vai se converter à Igreja Católica, se Deus quiser um dia. Ele está bem próximo dessa dele, está vendo que de fato o protestantismo vive e o que o catolicismo vive. Não estou dizendo que o catolicismo é perfeito no sentido das pessoas serem perfeitas. São formados de pecadores, mas a igreja em si ela é santa porque foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma hierarquia que o próprio pastor vê a maneira com que eles se comportam dentro dessa hierarquia e é algo interessante. Por causa de dinheiro. Nenhum padre briga com outro e abre uma igreja, porque a igreja é una, santa, católica e apostólica, ok? Mas todo pastor briga com outro e abre seu próprio negócio religioso. Por isso, entre 33 e 44, porque a teologia católica é uma teologia pacífica que te apresenta uma pessoa, te apresenta Deus na pessoa de Jesus Cristo. E a teologia protestante é uma teologia de guerra, desde a Reforma. Não tem paz, assim, você não tem sossego, porque você sempre está querendo tomar vantagem ou desconfiado que alguém vai tomar vantagem. Olha, eu vou parar por aqui, para nós finalizar o vídeo, para ficar mais curto. Olha, você ficar pasmo com um pastor que fala que a igreja é católica e apostólica romana, a igreja é santa. Olha, não está longe não o pastor Anderson Silva do catolicismo, porque ele já está vendo a sujeira que é o protestantismo. Olha, sobre os falsos pastores na Sagrada Escritura, São Paulo vai relatar isso lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando ele fala no verso 29, sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Aqui tem outros textos, como o de Efésios, capítulo 4, verso 14, que vai falar sobre esses homens infiéis que vão ludibriar os pobres ingênuos, né? Mas também, Romanos, ele vai falar justamente aquilo que o pastor Anderson tanto estava falando aqui para nós, quando ele vai dar uma demonstração de como vive o protestantismo hoje. No capítulo 16, verso 17, vai dizer assim, rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos. Olha só, aonde surgiu a divisão? Martim Lutero, o escândalo dentro do protestantismo, né? Apartando-se da doutrina que recebestes, evitai-vos. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, aquilo que o pastor estava falando, o próprio ventre, com palavras adocicadas e linguagem lisonjeiras, enganam os corações simples. E aí o que esse pastor está falando sobre a questão das igrejas protestantes, que somente ele aí vai dar uma ênfase às tradicionais, presbiteriana, batista e outras, mas poucas
essas igrejas mais antigas que têm alguma tradição e têm um magistério de alguma maneira que acompanham essa igreja, né, na interpretação das escrituras, mas essas outras são simplesmente para arrecadar fundos e fortunas, né, familiares. Olha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Salve Maria e que viva Cristo Rei. Compartilhe o vídeo e vamos comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse pastor Anderson. Fala aí para mim o que é que você acharam do pastor Anderson. Você está longe ou está próximo da igreja católica? Ele já está tendo as duas visões, vendo que a igreja católica é o que a igreja protestante está se tornando cada dia mais. E ele já está com uma visão, ele tem uma visão diferente. É claro que ele tem suas situações teológicas que não é de se concordar um católico, né? Mas em muitos pontos ele já vê a situação católica e protestante de uma maneira bem diferente de muitos pastores, né? Olha, que salve Maria e que viva Cristo Rei.